E tivemos mais movimentações políticas nessa semana, cada vez mais fortes as movimentações, porque tá chegando a eleição, falta aí 10 meses e meio para a eleição. Vou falar disso, mas se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. Estão roubando o Brasil como jamais se roubou na história. A mamata tá muito grande, mas vai acabar. Eles vão cair. Esse pesadelo desse desgoverno vai acabar e o Brasil vai voltar a sorrir. Então eu peço que você se inscreva para aumentar o nosso alcance, para a gente levar a verdade para as pessoas e quebrar no meio as mentiras que esses bandidos disseminam, porque eles trabalham sempre com base em fake news. E eu vou te falar, 2022 prepara para a campanha mais suja da história. Eles estão roubando muito, exatamente para gastar muito na época da eleição. Eles não vão mostrar as cartas que eles têm na manga agora não, eles vão mostrar lá na hora da eleição. Esses bilhões que eles estão roubando é para isso, é para disseminar fake news, é para enganar o povo, inclusive tentar enganar todo mundo que você conhece, você, eu. Eles vão fazer uma loucura na eleição, então inscreva-se. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo. O Lula e o Alckmin falaram muito, tudo mais. Teve muita gente na esquerda que começou a se entusiasmar com isso, falar, nossa, o Alckmin é o vice perfeito, o Alckmin vai ser um ganho político e eleitoral pro Lula, tudo mais. E aí, as coisas foram caminhando, se esfriando um pouco, porque tem uma coisa que eu tenho que te falar. Não se pode, em política, queimar a largada. Queimar a largada é a pior coisa que alguém pode fazer. Eu vou te dar um exemplo de alguém que queimou a largada. Ciro Gomes. Ciro Gomes se tornou candidato em 2022, lá em 2018. Antes do segundo turno, antes da gente saber quem seria o presidente, o Ciro Gomes, na saída dele para Paris, falou, eu serei candidato em 2022 de novo. Pronto, queimou a largada. O que aconteceu? Ele não conseguiu construir uma candidatura, pouco a pouco conversar com alguém, conversar sem ter aquele status de eu sou o candidato, você no máximo vai poder me apoiar. Não. E é o que acontece. Quando você não conversa de igual para igual, você acaba não conversando e queimando ponte. Ciro Gomes fez isso, ele queimou a largada. O Lula, ele pode até ficar lá flertando com o Alckmin, falar, o Alckmin é um democrata, o Alckmin fala bem do Lula, o Lula fala bem do Alckmin, chegaram a se encontrar, tudo mais, mas ele não pode queimar a largada, a não ser um vice muito antes da eleição. Tá, não queimou a largada, tudo mais. Aí saíram pesquisas essa semana. Saiu a pesquisa Quest, saiu a pesquisa Exame Ideia. E as duas perguntaram uma coisa sobre... A Exame Ideia até perguntou sobre outros candidatos, mas sobre o vice. Se determinado candidato a vice faz com que as pessoas tenham mais propensão em votar no candidato ou menos. E aí, as duas pesquisas mostraram uma coisa ruim para o Alckmin. Eu vou falar, Alckmin, coisa tá ruim pra você, viu? Por quê? As duas pesquisas mostraram que tem mais gente que tende a não votar no Lula se o vice dele for o Alckmin, do que gente que tende a votar no Lula se o vice for o Alckmin. Para piorar, entre os indecisos, a pesquisa Exame Ideia mostrou, entre os indecisos, 6% tendem a não votar no Lula se o Alckmin for vice dele. Ou seja, a chance deles votarem no Lula é menor com o Alckmin de vice. E 5% dizem que a chance é maior, ou seja, a coisa tá ruim. Entre os eleitores do Ciro, o Ciro, já eu falo dele, que a coisa tá ruim pro Ciro lá no PDT. Entre os eleitores do Ciro também, as pessoas que tendem a não votar no Lula, ou seja, que a chance deles votarem no Lula é menor, é muito maior do que as chances do que as pessoas que dizem que aumentam as chances de votarem no Lula se o vice dele for o Alckmin. Entre os que votam nulo e branco, a mesma coisa. Quer dizer, a coisa não tá boa eleitoralmente, pelo menos pelo que mostra as pesquisas. A pesquisa do Quest também mostrou a mesma coisa, mostrou que entre o pessoal que não vota no Lula, o Alckmin se tornar vice dele, a maioria das pessoas rejeita, tem mais gente que rejeita do que gente que tende a votar no Lula. Aí você fala, pô, peraí. Então, eleitoralmente não é tão bom assim. Se você pensar, o Alckmin ficou com 10 pontos na última eleição a presidente em São Paulo. Fala, pô, 10 pontos, mas 10 pontos em São Paulo muda uma eleição. É a diferença de você ganhar no primeiro turno ou ir para o segundo turno. Realmente é. Porém, o Lula pode perder alguns eleitores que estão ali, mas que odeiam o Alckmin. E aí muita gente odeia o Alckmin, eu vou falar. É um desastre no governo em São Paulo. Todos os governos do PSDB são um desastre em São Paulo. Claro, o Alckmin não é PSDB, mas é parte do PSDB, pelo menos até hoje é. E aí, essas pesquisas meio que esfriaram tudo. O Lula tem um ganho político muito grande com o Geraldo Alckmin. Mais ainda, essa semana saiu assim como uma bomba nas negociações o fato de que o partido do Paulinho da Força Sindical, que é o Solidariedade, ofereceu para o Alckmin ser vice do Lula e o Alckmin se filiar ao Solidariedade. Isso fez, sabe o quê? Fez com que o poder de barganha do PSB é o partido que se filiar ao PSB, o Flávio Dino, o Freixo tá no PSB,
Tabata Amaral foi para o PSB, várias pessoas estão no PSB agora. O PSB estava querendo o quê? Estava querendo tirar muita coisa do PT para ter um vice do PSB e apoiar o Lula. O PSB estava querendo que o PT tirasse candidatura em São Paulo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro vai apoiar o Freixo, que é do PSB, vai apoiar o Flávio Dino, que é do PSB, indicar lá no Maranhão, ou seja, o PT ia ter que abrir mão de muita coisa, e aí dá o vice para o PSB, que seria o Alckmin, e quer dizer, olha a negociação. Você me dá o vice, o Lula, eu vou falar, o Lula é eleito quem quer que seja o vice. Pode colocar o Macaco Simão como vice dele, ele vai eleito. Mas ninguém vai deixar de... O Lula não vai perder a eleição por causa de quem é o vice, a não ser que ele escolhesse muito mal. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, o PSB quer, eu quero o vice, eu quero que você desista da candidatura tal, da outra, daí você dá o que em troca? Não, mas eu já estou te dando o vice, como se o Lula precisasse. Então a negociação estava meio empacada, e aí a partir do momento em que o Alckmin tem um outro partido pelo qual ele pode se filiar, o poder de barganha do PSB caiu 10 vezes. Então as articulações continuam. Eu vou te falar, se tem um articulador bom é o Lula. Muita gente não gosta do Alckmin, começou a reclamar, aí eu te digo, se em 2002 existisse internet, você também ia estar protestando contra o vice do Lula em 2002, que era o Zé de Alencar. Você lesse as entrevistas do Zé de Alencar, que ele dava em 98, 99, 2000, 2001 e até em 2002, você ia falar, nossa, o Lula não pode colocar esse cara como vice, não, tem que ser alguém de esquerda, puro sangue. Só para que você saiba, viu? Ele é a favor de privatização, a favor de um monte de coisa, foi um excelente vice. Aí, olha só, essa semana no STF estava tendo uma solenidade e a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, estava lá discursando. A Luísa Trajano era a única mulher brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, lista da Forbes. Sabia disso? Luísa Trajano. E aí a Luísa Trajano, ela já foi elogiada pelo Lula num texto que o Lula fez para a revista Time. Essa revista aí que o Bolsonaro ganhou pessoa do ano na Time, numa votação que foi enquete, que colocou um monte de robô para votar, fez campanha, ele foi o único dos candidatos que fez campanha e tudo mais, no Telegram, votem em mim e tal. O Lula, ele escreveu um artigo lá, e no artigo ele deu uma piscadinha assim pra Luísa Trajano. Quando eu tento piscar parece que eu tenho tique nervoso, mas enfim, a piscadinha do Lula é melhor que a minha. Ele deu uma piscadinha pra Luísa Trajano e até saíram matérias da grande mídia e tudo mais, ela teve que negar, ela falou, não, eu não tô em conversa com partido nenhum, tudo mais. Aí a Luísa Trajano tava lá no STF e ela falou, olha, muita gente me chama de petista, eu sou política, mas eu não sou de partido nenhum, hein, gente? Política sim, partidária não. Tá tentando ali. E aí chegou a Carmen Lúcia e falou assim, olha, você pode não ser candidata, mas você é a minha candidata à presidência. A Carmen Lúcia declarou voto na Luísa Trajano. Eu falei, meu Deus, que doideira. Aí, que loucura. Uma ministra da STF declarando o voto dela. Aí a Carmen Lúcia até falou, olha, eu sei que você não quer ser candidata, mas o Fachin é o presidente do TSE, eu vou dar uma conversada com ele, quem sabe ele não te convence a ser candidata. Eu falei, olha isso. Se ela for candidata a Luísa Trajano, eu vou falar como ela será candidata. Será candidata a vice do Lula, é isso. Se ela for candidata, será a vice do Lula, não será a vice de nenhuma outra pessoa e não será ela a cabeça de chapa presidente. Então, imagina, presidenta no caso. Então, imagina. E aí estão lá dois ministros do STF lá falando, nossa, você é a melhor de todas e tudo mais. Muita gente na esquerda não gosta da Luísa Trajano, isso está acontecendo com todos os nomes que são veiculados na mídia. Já chega uma galera de esquerda falando, não, o vice do Lula tem que ser alguém de esquerda, chapa pura, não sei o que, puro sangue. Eu vou te falar, eu vou repetir o que eu falei. Pega o Google, temos Google hoje, pega lá e lê as entrevistas do José de Alencar em 2001, 2002, 2002. Não precisa ir muito antes dele ser vice, não. Você vai ver que o cara era 10 vezes mais de direita do que a Luísa Trajano hoje. Ele era mais de direita do que é o Alckmin hoje, só pra você ter ideia. E ele foi mudando. O próprio Lula fala, pra você mudar as pessoas, você tem que conversar com elas. Você conversa, a pessoa pode mudar. Se não conversar, não muda. Ainda mais alguém que vai ficar o dia inteiro do lado do Lula, a chance dessa pessoa mudar da água para o vinho é muito grande. A Luísa Trajano tem uma coisa que ela falou que me incomoda demais, ela é a favor da privatização dos Correios. Ela tentou justificar, falando, não, eu sou a favor apenas da privatização da área logística dos Correios, a parte de correspondência e tudo mais,
não pode ser privatizada porque os Correios chegam em qualquer lugar. Ô Luísa Trajano, a parte de logística é a parte que dá lucro? Você acha que dá lucro enviar carta lá pro sertão nordestino dá lucro? Claro que não, a parte que dá lucro para os Correios é a parte de logística. Se você não sabe que é a parte de logística, eu vou tentar te explicar de forma bem simples, porque ninguém tem obrigação também de saber, né? A parte de logística é o seguinte, imagina que alguém tem uma loja virtual, essa pessoa assina, tem uma PJ ali, uma empresa, assina com os Correios, aí você tem a sua loja virtual. Na sua loja virtual, automaticamente a pessoa coloca lá os dados e a pessoa coloca o CEP e já aparece o nome da rua, automaticamente. Você já viu em loja que na hora que você coloca o CEP já aparece o nome da rua? Pois bem, esse sistema é dos Correios, parte de logística. Banco de dados dos Correios, esse sistema, ele recebe milhões de requisições por hora e esse sistema continua funcionando perfeitamente. Logística dos Correios. Aí você coloca, muita gente não sabe, vai o caminhão dos Correios na loja, pega a correspondência, manda para a sede dos Correios, aí na sede dos Correios vão distribuindo, ó, e isso é tudo automatizado, não é assim uma pessoa fazendo, ó, isso vai para onde? Nossa, vamos supor que está saindo de São Paulo, ó, isso vai para o Rio de Janeiro, ó, fica aqui, você para lá, nossa, isso vai para o Acre, ó, aqui. Não é assim. Coloca lá numa esteira, na esteira eles já leem o código de barras, uma vai para uma esteira diferente, outra para cá, é um negócio, uma loucura, uma coisa extremamente tecnológica. Essa parte que ela fala que tem que privatizar. Luísa Trajano precisa conversar um pouquinho mais com o Lula, que aí ela vai mudar de opinião. Mas de resto, as opiniões dela concordam, uma vice fortíssima politicamente. Traz voto? Não traz, mas não traz rejeição. Não traz praticamente nenhuma rejeição. Poucas pessoas vão dizer, nossa, eu não voto no Lula porque eu não gosto da vice dele. Não, a rejeição dela é praticamente zero. E, politicamente, é o que o Lula está precisando, alguém de centro-direita ali e alguém aberta a mudar de opinião. Então, Thiago, você gostaria que fosse a Luísa Trajano? Não, eu não gostaria, eu gostaria que fosse quem o Lula escolher. E eu vou falar, para quem insiste ainda em chapa pura, eu vou falar, olha, a gente tá sofrendo há 5 anos. Se o Lula tiver que compor com o Centrão, com fulano, com cicrano, com quem quer que seja para ser eleito e tirar o Brasil dessa desgraça, vá Lula, vá em frente e faça isso. Enquanto isso tudo acontece, a pressão no PDT para o Ciro tirar a candidatura dele tá cada vez maior. Eu falei isso aqui um pouco em outro vídeo. A pressão tá muito grande, deram o prazo até fevereiro e tem deputados do PDT querendo que o PDT entre numa federação com o PT. Federação partidária é uma coisa nova na legislação. Ainda não se fala muito disso porque o STF vai votar se é constitucional ou não. E eu vou te dar um spoiler, a chance do STF falar que é constitucional é 90%. Aí o que acontece? Federação é o seguinte, 2 partidos se unem, eles são obrigados a ficarem unidos por 4 anos. Esses partidos não poderão ter... a união e aí eu falo, eu concordo, a união é em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional. Ou seja, se o PT entra numa federação com o PSB e o PDT, por exemplo, o PT, o PSB e o PDT é como se eles fossem um partido só. Então eles não podem ter 2 candidatos a presidente, não podem ter 2 candidatos a governador em algum lugar, não podem ter 2 candidatos a prefeito em cidade alguma, só para que você tenha ideia. Então, nesse caso, o Ciro não seria candidato, mas os deputados do PDT querem. Eu acho muito difícil o PT entrar numa federação com o PDT. Acho difícil o PDT entrar na federação com o PT está aberto a diálogo sempre, mas acho difícil exatamente por causa do Ciro. O presidente lá do PDT também é meio irredutível, mas ele está sofrendo muita pressão. E o PSB quer entrar na federação, o PSB votou e 18 das 23 lideranças, não é liderança, como que é o nome? Quando os partidos reúnem estadualmente, 18 das 23 lideranças estaduais do PSB votaram para que o PSB entre numa federação com o PT. Essa federação, eu fiz aqui um outro vídeo, tem potencial de eleger, assim, facilmente mais de 130 deputados. Se juntar PCdoB e talvez PSOL, a chance de chegar a 200 deputados é muito grande. Se juntar o PDT, a chance de ter uma maioria de esquerda para ajudar o Lula quando ele for eleito, a chance é grande, eu vou falar, é uma chance real de ter. Claro, tudo tem que dar certo, tudo mais, o bolsonarismo vai jogar muito sujo, mas tem uma chance muito boa. Só para você ter ideia. Então, no PDT, o pessoal lá tá querendo que entre na federação com o PT, o problema é o Ciro.
No PSB também querem entrar na federação, PCdoB e PSOL estão também negociando, articulando. Veremos agora os próximos passos, mas temos aí, ó, tá tudo caminhando bem. E eu vou falar, eu fico até meio aliviado se não for o Alckmin o vice do Lula, porque eu vou falar, eu vou ter que apagar um monte de coisa que eu já falei do Alckmin. Você provavelmente também. Ó, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Tem que esqueci qual cidade é essa aqui. São Paulo, Campo Limpo, São Paulo. Opa, tá claro aí. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão, e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Tá aqui um trecho do carro de som lá em Campo Limpo, São Paulo. No próximo vídeo eu vou mostrando mais trecho. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, aqui mais ou menos, aqui, mas embaixo do vídeo fica o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário do vídeo eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais, eu deixo na descrição também o segundo canal. Inscreva-se lá também, que é o canal Thiago dos Reis. Falou!